Abra os seus ouvidos espirituais nesta noite. Convido a você. A gente vai ler apenas um versículo nesta noite. Do livro de Juízes, capítulo 11. Livro dos Juízes de Israel, capítulo 11. Deu uma clareada, sabe? Deu pra pagar umas continhas. Deu uma... né? É só empatei. Livro dos Juízes de Israel, capítulo 11. Quem encontrou, diga amém. Amém. Quem não encontrou, espere por mim que eu espero. Não vou dizer o versículo, senão você vai ler e vai deixar eu para trás. Sou grato ao Senhor nesta noite por estar nesse lugar. Eu creio que grandes coisas o Senhor tem feito no meio de nós. E antes de começar a palavra, eu quero dar uma palavra para o pastor Rosiana, a irmã Daiane e os obreiros da casa do Senhor. Naum capítulo 2, o profeta Ageu, versículo 4. O Senhor dando a palavra ao profeta. E o profeta diz: coragem, Zorobabel. Coragem, Josué, filho do sacerdote Josadai. Ser forte, que eu estou com vocês. Versículo de número 8. Meu é a prata, meu é o ouro, e a glória da segunda casa será maior do que a primeira. A casa já está pequena. Amém? Está bom da gente ir para outra casa. A igreja da Areia Branca está no mesmo processo. O negócio está pequeno. Se todo mundo da igreja vir o culto, todo mundo vai ter que ficar em pé. Eu creio que aqui está sendo dessa forma. Eu vi que está faltando as pessoas da igreja. Mas eu vim aqui falar do Senhor, não de mim. Juízes 11, versículo 1 somente, diz assim a palavra do Senhor. Era então o gileadita chamado Jefté. Este homem era poderoso e valente. É o sacrifício da filha, né? Porém ele era filho de uma prostituta. E Gileade gerara Jefté. Pega sua mão e diga assim nesta noite: Senhor, o teu perdão é maior do que os porém de nossas vidas. Senhor, nosso Pai pode nos deixar, mas a gente tem um Pai que está no céu, que está de braços abertos esperando por nós. Amém? Podeis sentar em nome de Jesus. Eu fiquei meramente feliz quando eu vi essas crianças se apresentando aqui. O pastor Josiano estava dizendo ali, sou eu, é um negócio simples, não é? Mas eu lembrava no ano passado, a empresa da gente pediu para todo mundo mandar um filho. Eu imaginava que o meu filho ia dizer assim: eu quero ser um bombeiro, eu quero ser um policial, eu quero ser alguma coisa. Eu estava olhando para a menina do irmão Jorge e Isaac fez um filho do mesmo jeito. Eu tinha esquecido o capacete em casa. Ele pegou o capacete meu e uma camisa e disse assim: eu quero ser que nem o meu papai, agitar ventilador gigante. Quero dizer uma coisa, papai, nesta noite. O seu filho vê o espelho que você reflete dentro de casa. Deus não fez eu escolher essa palavra por acaso, não. Eu vou falar de um homem que ele sofreu consequência trágica por causa do seu pai. E vou falar também de um pai que sofreu consequência trágica para dar a vida por mim e por você. Louvado seja o nome do Senhor. Meu querido, nesta noite eu quero te dizer uma coisa. O Senhor trouxe a igreja dele aqui somente para ouvir e para dizer que ele ainda conta contigo nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor. Ei, você não era nem para ter vindo, mas o Senhor te trouxe aqui. Não sei se você abandonou o seu ministério, abandonou aquilo que você fazia, mas nesta noite eu quero falar uma coisa para você. Ei, se você deixou algo que o Senhor colocou na sua mão, bata a poeira, volte para trás e pegue de volta, porque o Senhor ele precisa de você. Não que ele precise para levar ninguém para o céu, não. O Senhor precisa de você como instrumento dele nessa terra. A Bíblia diz que agora Israel vive o período mais trágico da tua ocasião.
triste. O período mais trágico de toda a sua história é o livro dos Juízes de Israel. E o livro dos Juízes de Israel é um livro belíssimo, meu querido. Depois, se você começar a ler e começar a entender o que o Senhor quer nos falar, você vai se deparar com grandes situações. Jesus falou. E 3 situações dessa história chamam-nos a atenção. O Senhor fala no livro dos Juízes de um povo que peca. Diga assim, um povo que peca. Um povo que ora. Diga, um povo que ora. E um Deus que livra. Louvado seja o nome do Senhor. O livro dos Juízes de Israel é assim: o povo pecava, o povo orava e o povo clamava a Deus e Deus respondia. Eu quero te dizer nesta noite que hoje é dessa mesma forma. A gente erra, a gente ora e Deus nos responde. E o povo morria de clamar ao Senhor. Errava quando se voltava para Ele. Ele fazia grandes coisas. Só que no capítulo 11 dos Juízes de Israel trata de um homem que ele tinha um porém. Só que no meio de nós tem muitas pessoas que têm porém. No meio de nós, se a gente for retratar a história de cada um de nós, todos nós temos um porém a ser seguido. Se a gente começar a olhar para trás da nossa história, a gente vai se deparar com situações que são desagradáveis aos olhos do Senhor. E o Senhor levanta 7 homens. O Senhor levanta um Toniel, levanta Eude, levanta Sangar, levanta uma mulher chamada Débora, levanta um homem chamado Gideão, levanta Tolá, levanta Jair, e agora o Senhor levanta um homem chamado Jefté. Todos esses homens têm uns porém na vida deles. Todos esses homens vivem uma ocasião como se eles não fossem um super-herói. Porque o povo de hoje em dia, as igrejas de hoje em dia têm pregado que existem grandes super-heróis. Mas eu vim aqui nesta noite dizer que você não é um super-herói. Como assim, irmãos meus? A Bíblia retrata, e a história de hoje retrata, de vários super-heróis que o cinema tem mostrado. Se você for para o cinema fala de um Spider-Man. O cinema fala de um Homem de Ferro. O cinema fala de isso, daquilo outro. Qual a diferença da gente para um super-herói? Porque aquele super-herói que o cinema mostra, eles sofrem. Mas quando chega no final da sua história, a gente se depara com uma situação que eles nunca perdem. Mas o super-herói da gente é diferente do que o cinema mostra. O evangelho é totalmente diferente. O super-herói da gente, todos eles carregam um histórico ruim nas suas costas. Já passaram por uma situação que são totalmente desagradáveis. A Bíblia diz que Moisés era um homem gago de língua, ele carregava um porém nas suas costas. E não sabia nem falar direito e era pesado de língua. A Bíblia fala de um homem chamado Abraão, que ele se deparava com o seu grande porém, ele olhava para a sua esposa e dizia: Senhor, a minha esposa agora é velha, está com quase 100 anos de idade, o Senhor pode me dar um filho? Se a gente for mais adiante, a Bíblia se depara com um homem chamado Paulo. E Paulo carrega um grande porém nas costas. Paulo carregava várias perseguições sobre a igreja do Senhor. Mas só que Paulo tinha um porém. A Bíblia diz que o Senhor coloca um espinho na carne de Paulo. E Paulo, desagradado, Paulo dizia: Senhor, mas esse espinho na carne. E o Senhor dizia: Paulo, a minha graça aqui te basta, Paulo. Porque o meu poder, Paulo, aqui se aperfeiçoa na sua fraqueza. O Senhor nesta noite trouxe aqui pessoas quebradas, pessoas flageladas, pessoas que andavam toda moída. É com pessoas desse tipo que o Senhor quer falar nesta noite. Pessoas que olham para dentro dele, pela sua própria situação, não conseguem caminhar. Pessoas que a sociedade, porque a sociedade é acostumada a lidar com pessoas que têm ficha limpa. A sociedade é acostumada a lidar com pessoas que não têm porém. Quando a sociedade se depara com um jovem que participou de facção e se rende ao Senhor, a sociedade olha e diz assim: ei, ele prega, mas não era para pregar, ele louva, mas não era para louvar. Por quê?
Porque o inimigo ele entra no coração do povo que não conhece e aponta o dedo e bota na cara para apontar e para julgar. Mas tem pessoas aqui que passou por isso. Tem pessoas aqui que o seu casamento foi fruto de algo que desagrada ao Senhor, mas o Senhor, Ele restaurou o casamento, louvado seja Deus. Por que você está dizendo isso, irmão Sueli? Aquela passagem que diz lá em cima. Você está fazendo apologia ao pecado? Não, meu querido. Vós sois minhas. O meu Deus é totalmente diferente disso. Ei, se você se sente um super crente, não sei nem por que você veio do culto esta noite. Se você acha que não deve ter o devido perdão de Deus, não sei nem para que você veio. Porque a Bíblia diz que nós somos pobres, miseráveis e nus, nós necessitamos. E só nós estamos em pé devido à graça do Senhor. Se o Senhor tirar um sopro dele de vida de nossas vidas, o interessante é que com 24 horas a gente começa a feder. Não importa o perfume que usa, se você é bonito ou feio. Não importa a estatura que você tem, se você tem cabelo grande, se é careca, não. Deus, você me trouxe aqui para ouvir isso, sim. Porque talvez você já queira ter desistido devido à situação que você viveu. E o capítulo 11 do livro de Juízes nos ensina uma coisa tremenda, meu querido. A Bíblia diz que um pai de um homem se envolve com um casamento fora parte. E uma mulher tem um filho. A Bíblia não cita o nome da mulher, só diz que ela era prostituta. Só que a Bíblia cita 3 qualidades desse menino. Eu quero te falar nesta noite que você tem porém, mas você também tem qualidade. A primeira qualidade dele é que nasceu em Gileade. E Gileade no original quer dizer a cidade de bálsamo. Significa 2 coisas. O bálsamo cicatrizava feridas. E a outra, ela cauterizava a dor que aquele povo sentia. Mas eu quero te falar nesta noite, aquele homem vivia naquela cidade que cauterizava feridas, uma cidade de bálsamo. Mas ele só tinha perseguição e desamor dentro da sua casa. Na casa de Deus tem isso, irmão Sueli. Não era para ter não, mas tem. Um lugar que era para ter só bálsamo e amor. Muitas vezes apontamos o dedo de julgador. Não estou falando isso para você não, estou falando para mim mesmo. Antes de sair de casa de Areia Branca, eu disse assim: Senhor, o Senhor já me deu a palavra desde quarta-feira. Usa alguém para comprovar a tua palavra. Mas o cara firmou, dizendo que Jacó não pediu Deus. Quando eu cheguei lá na chácara, eu estava conversando com o irmão Luizinho. E de longe eu vi a Juliana dizer assim: eu tenho um sobrinho, o nome dele é Jefferson. O anjo agarrou o anjo. Olha, isso é uma balela. Jacó não pediu bênção não. Você sabia que o nosso Deus ainda comprova aquilo que Ele fala com você? A palavra do Senhor é tão tremenda que diz assim: antes que aconteça alguma coisa, eu revelo aos céus e aos profetas. Eu tive aqui em Parazinho 3 anos e ela nunca falou nada disso com a gente. Por que Deus tocou no coração dela para falar isso hoje? O nome do menino, irmão Raquel, é Jefté. E o nome do menino no original, Jefté, significa Deus abre. E os historiadores dizem que Jefté também diz assim: ele é um pai que perdoa, logo no mundo dos pais. Mas eu não quero falar nesta noite de um Deus que abre, não. Porque a gente só está vendo nas igrejas hoje um Deus que abre porta de carro, um Deus que abre isso e aquilo. Não. Eu quero falar para nós mesmos da igreja. Nós que somos servos de um Deus que perdoa. Um Deus que, independente da situação que a gente viva, independente do pecado que a gente cometa, nosso Deus, Ele abre os braços e diz assim: ei, eu tenho o meu filho por causa de ti, meu filho. Não é porque você seja bonito, não.
Eu tenho meu filho por causa da misericórdia e da graça. Aleluia. Você não está aqui só porque você é bonitinho, não. Você não foi salvo porque você merece, não. Aleluia. Só que a Bíblia diz que Jefté, o menino vai crescendo. Quando ele completa mais ou menos 17 anos de idade, o pai dele morre. Ele era para ter o direito da primogenitura. Ele tinha a maior parte da história. Só que a minha Bíblia é tão linda que no capítulo 2, no versículo 2 e no versículo 3, diz que os irmãos deles olham para ele e dizem assim: Jefté, da nossa casa você não vai levar nada, porque você é filho de prostituta. E outra, a sua mãe, a gente nem conhece. A Bíblia diz que Jefté pega as coisas dele, capa o gato para Tob, uma cidade, uma região chamada de Tob. Eu imagino aquele menino crescendo. Todas as vezes que ele chegava à mesa, os irmãos dele olhavam, deviam olhar e dizer assim: ei, chegou quem não devia. Ei, está comendo no meio de nós aquele que não devia. Não sei por que ele vai comer. Eu estou conjecturando aqui a história. Não sei por que ele está aqui, mas não era para estar aqui. Estava conversando ali com o irmão Lindomar antes da gente entrar. O irmão Lindomar dizia: Sueli, você foi embora mesmo quando eu estava fazendo parte daquele processo. Eu estava ali vendo a menina dele louvando, eu saí daquela larinha, era desse tamanho, né? Rapaz, não tem nada em oposição com esse homem aqui, não. Nada. E Deus tinha me dado uma palavra esses dias, eu pregando lá, que o processo, ele faz parte do propósito. Sabe por que o processo faz parte do propósito? O processo é para aquilo que você nasceu. Isso se chama processo. E o propósito é aonde você quer chegar. Eu imagino aquela família olhava para aquele menino e dizia: ei, sabia que você aqui não tem direito nem de comer? Muitas vezes a gente olha para as pessoas que sofreu alguma coisa, pessoas que foram envolvidas com facção, com isso, com aquilo, pessoas, maridos e esposas que se prostituiu e um dia voltou para a casa do Senhor, pessoas que viveram no meio da droga. A sociedade olha e condena. A sociedade diz assim: não devia nem para estar ali, fez de tudo, agora é crente. Você sabe por que a sociedade diz isso? Porque ele fala que as pessoas. Porque a sociedade já está corrompida no meio da lama. A sociedade, ela não tem olhos espirituais. Infelizmente, no meio das igrejas tem se levantado pessoas que só querem julgar e apontar. Infelizmente, no meio da igreja tem se levantado pessoas que só querem julgar e apontar. Eu não estou falando de você, não. Quem está entendendo, diga amém. Meu objetivo é você entender aquilo que eu vou passar para você nesta noite. Eu estou falando da igreja de um todo. Eu estou falando de igrejas que as pessoas olham para você e ainda acham que o tamanho da sua calça ou o tamanho da sua saia é mais interessante daquilo que está dentro do seu coração. Eu estou falando de um Deus que é um Deus que causa situações diferentes para constranger o homem.
diga esse anjo do Rio. Eu estou falando de um Deus que Ele é tão lindo que você só pode contemplar aquilo que você vê. Mas aquilo que você medita e aquilo que o seu coração imagina, só quem sonda e conhece é Ele. O salmista no Salmo de número 113, na altura do versículo 4, ele diz assim: ei, quem é que nem o nosso Deus, que Ele se abaixa para contemplar aquele que está nos céus e na terra? Quem é que nem o nosso Deus, que pega o pobre e necessitado e faz sentar em cadeira de príncipe? O salmista no Salmo de número 139, na altura do versículo 3, ele diz assim: ei, antes que saia a palavra da minha boca, o Senhor Ele já sabe de tudo. Louvado seja o nome do Senhor. Ei, o Senhor Ele me sonda por detrás e pela frente. O Senhor sabe os meus caminhos antes que eu pense. O Senhor Ele conhece o meu deitar e Ele também conhece o meu levantar. O salmista Davi, ele diz: ei, se eu colocar a minha cama no mais profundo abismo, Senhor, lá Tu estás. E se eu subir ao mais alto dos céus, meu Deus, ali Tu também estás. Ninguém pode dizer nada de você, não. Existe uma diferença entre falar e julgar. Ai daquele que levanta o dedo de julgador e dizendo que não tem mais jeito, que dará a última palavra, ela vem do mestre, não vem de nós. O comedor de feijão, cuscuz e mortadela, que nem eu, vai dar a última palavra na sua vida. Por quê, meu querido? Eu sou miserável. Nós somos flagelados. Nós somos pessoas quebradas, necessitadas da glória e do Espírito Santo de Deus. Eu dizia: Deus, não deixa eu chorar, não. Permita que eu pregue. É uma meninice, né? Porque muitas vezes eu choro e não consigo pregar. Nós somos pessoas miseráveis, horríveis. E nós mesmos, nós somos homens perversos. Pode repreender que cai, né? A Bíblia diz que nós temos um coração duro. Eu acho que o apóstolo que ele falou, ele disse que Mas a minha Bíblia diz que o Senhor Ele pega o coração de pedra, Ele transforma em coração de carne. Expulsaram aquele menino, ele foi para Tob. Ele estava lá em Tob. Mas o mais importante não era de onde ele tinha saído, o mais importante era o Deus que estava com ele. Na altura do versículo 6 e versículo 7, diz que os irmãos dele vão atrás dele. O que me chama a atenção dessa história, que esse menino, filho de prostituta, esse menino que morava numa cidade que só tinha bálsamo, que só tinha cura, parece que nada chegava para ele. Esse menino era especialista em artes marciais. Esse menino, ele conhecia espada que nem ninguém. Esse menino era um grande valente. Não existia ninguém na terra de Gileade que lutasse que nem ele. O próprio irmão dele olhou e disse assim: então vamos procurar ele. Só tem um homem que consegue nos livrar. É o meu irmão que se chama Jefté. A Bíblia diz que ele diz assim: eu vou. Não foram vocês que me expulsaram da casa do meu pai? Nosso Deus é tão lindo que aquelas pessoas que te condenam e te criticam, bate na tua porta e te chamam. Louvado seja o nome do Senhor. Não fale por alto, não. Fale bem certinho, irmão Sueli. Você que é cristão, aquelas pessoas que quando você passa para a igreja dizem assim: lá vai uma bestalhada para a igreja. Lá vai o crente besta que não perde um culto. Aí você diz por que tem.
Quando está necessitando e precisando de alguma coisa, é o primeiro a bater na sua porta, porque sabe de onde vem o socorro. Jefté olhou para ele e disse assim: não eram vocês que estavam me expulsando? Por que vocês vieram atrás de mim? Simão Deus olharam para ele e disse: Jefté, só tem você que ganha dos amonitas. Aí Jefté disse assim: eu vou, se eu for o capitão do exército. Eu quero dar uma palavra para liderança nesta noite. Algumas pessoas apontaram o dedo para vocês e disseram assim: não era nem para estar aqui. Chegou agora e agora já é líder. Isso é Bíblia. Leia na sua casa Juízes capítulo 11, versículo 6. Mas tem pessoas que já nasceu para liderar. É desse jeito. A igreja mesmo. Muitas vezes alguém diz assim: fulano de tal voltou da igreja agora. Já é presbítero, é diácono, é pastor, não era nem para aí. O negócio é sério. Mano, isso é ali, sabe? Porque subir todo mundo sabe. A palavra do Senhor diz que a quem é mais dado, mais é cobrado. Servo não é aquele que canta, que prega, que toca, não. Servo é aquele que fica ali na porta recebendo quem vai e quem vem e diz: meu querido, você está triste, me dê um abraço aqui ao Pai do Senhor, meu irmão. Servo de verdade não é esse aqui não, que se aparece não. No mundo tem um ditado que quem é visto é lembrado. Mas na Bíblia também tem um que quanto mais você desce, é aí que você sobe. Louvado seja o nome do Senhor. O próprio Jesus Cristo, ele se levanta e diz assim: aquele que se humilha é que será exaltado. Louvado seja o nome do Senhor. Se você é presbítero, é diácono, é líder, desça mais, se prepare mais, ensine mais. Se for para pregar, pregue. Se for para ensinar, ensine. Faça aquilo que o Senhor te manda. Na casa do Senhor é o único lugar, eu disse na minha igreja esses dias, que todas as pessoas para Deus são igual. Um advogado formado em direito e um ajudante de pedreiro ou um gari, para o Senhor Deus é a mesma pessoa. É Bíblia, meu amado. Deus não faz acepção de pessoa, não. O mundo olha 1 Samuel capítulo 16, versículo 7. Meu amado Samuel, eu não vejo o que nenhum homem vê. O homem vê aquilo que está por fora, o homem vê o carro, a casa, mas eu vejo aquilo que ele pensa no coração do homem. Ei, quem te mandou chamar, Jefté, foi o Senhor e Ele sabe o seu nome, meu querido. O Senhor conhece o nome desde o irmão Lucas até o irmão Rafael aqui, Ele conhece o nome de cada um. Jesus te conhece. Não esquente não, porque essa cadeira está vazia, não. Só veio quem era para ter vindo. Aleluia. Fizeram o que fizeram com Jefté. A mesma coisa o povo quer fazer com você. Fizeram com ele porque foi naquele tempo. Você sabia que também as pessoas fazem com nós da mesma forma? Se você errar, se você cair, as pessoas querem te apontar e te julgar ao invés de te dar a mão. Mas muitas vezes a mão está dada. O problema é que as pessoas se acostumam a cair de um lado e cair do outro. O que é que você quer dizer com isso, irmão Suílio? Resuma essa história que você quer falar comigo. Por causa da irresponsabilidade de um pai.
esse menino sofreu tudo isso. Pai irresponsável e de mau conduta. Qual é o espelho de pai que eu e você estamos passando? Será que os nossos filhos olham para nós e nos tratam como um espelho de pai, do verdadeiro pai cristão? Será que se o culto fosse na nossa casa, a igreja fosse na nossa casa, nossos filhos iam dizer: meu pai é um exemplo de crente, ou meu pai, miséria queima? Qual o espelho de pai que a gente está passando para os nossos filhos? A Bíblia tem espelho de pais que erraram e caíram. Mas a minha Bíblia também tem um espelho de um pai que ele pegou o filhinho dele, citado desde Gênesis capítulo 22, versículo de número 14, quando Abraão estende o cutelo e vai tacar o cutelo no menino, e a voz do Senhor brava e diz: ei, Abraão, não estenda a mão no menino. E Abraão diz assim: ei, o nome desse lugar se chama Jeová Jireh, porque ele é um Deus de provisão. Nosso Deus, ele mandou o filhinho dele, simbolizando aquele cordeiro que ia ser assassinado naquele dia. Ei, independente da situação que você viva, Papai no céu está de braços abertos para você, meu querido. Ei, independente da situação que você caia, o cair é do homem, mas o levantar é do nosso Deus. Ei, o apóstolo Paulo, ele diz: ei, vigie o homem e ore para que não caia. Deus conta com você, meu querido. Não se entristeça, não. Mas ocasiões perversas vão aparecer. Ocasiões perversas, a gente vive hoje no meio da perversidade. O mundo está podre. O Senhor ainda não arrebatou o seu povo pela sua misericórdia e graça. E Ele ainda não fulmina os povos que andam em palco e em púlpito, proclamando o nome dEle, em prostituição e desgraça, porque o Senhor ainda está usando de misericórdia. Eu ouvi um testemunho tremendo de um jovem, que ele dizia assim, um jovem pai: Senhor, eu estou me prostituindo dentro da tua casa. Eu estou pregando, estou cantando, estou falando do teu nome. E o Senhor salva, o Senhor cura, o Senhor liberta. Faça o seguinte, eu vou pregar amanhã e quando eu abrir a minha boca, o Senhor levanta uma profeta e me envergonha. No outro dia aquele jovem vai pregar. E ele diz, quando ele pegou o microfone, quando começou a falar e saudou a igreja pegou fogo. O Senhor batizou com o Espírito Santo. O Senhor salvou vidas. O Senhor curou pessoas. Só que ele disse que quando chegou na casa dele, estava dormindo quando foi de 3 horas da manhã. Ele sentiu um negócio batendo aqui no ombro dele. Quando ele virou para trás, era o anjo do Senhor com a espada desembanhada. E disse assim: ei, com você eu presto conta no meu tribunal. E eu ouvia também a respeito de um jovem da igreja, que estava dentro de casa e começou a trabalhar e foi para São Paulo. Quando chegou lá, ele entrou dentro do banheiro e os seus colegas estavam cheirando cocaína no cartão de conta corrente. E os jovens olharam para ele e disseram assim: vai querer, é só uma cheirada. E aquele jovem começou a cheirar e cai no meio da droga.
Ele voltou para casa, mas não era a mesma pessoa como a sua esposa. Ele pegou as coisas dele e disse assim: vou me separar da minha esposa, vou deixar ela e meu filho e vou embora. E aquele jovem foi embora. E aquele jovem foi morar em São Paulo, vivendo que nem um mendigo. Passava de 15 dias sem tomar banho, jogado no meio da sarjeta. A família dele começou a procurar ele, nada de ninguém encontrar. Só que de repente um dia, de 4 horas da manhã, vinha um irmão no ciclo de oração. Ia passando debaixo de um viaduto e diz assim: ei, você só não morreu porque o Senhor tem um projeto na sua vida. E aquele jovem ficou com aquilo remoendo dentro do seu coração. E a família dele procurando ele na polícia, não tem nada de encontrar. A filha dele pega o carro, vai passando numa praça em São Paulo. Quando baixou o vidro, seu pai estava sentado dentro de uma praça. E ela disse assim: papai, nós somos da igreja e viemos te buscar, aleluia. Ei, Cristo está de braços abertos para você, meu querido. Não deixe o caminho dele por nada, meu amigo. Se você chegou aqui precisando de deixar o Senhor, se fortifique com essa palavra. Vem aqui, irmã Raquel, cantar aquele hino. Passa muito.